Nosso assunto é radiciação. O que você precisa saber de radiciação para se dar bem nas provas, eu coloquei nesse vídeo. Se você achar que a explicação está muito rápida, então eu sugiro que você vá assistir a aula Radiciação passo a passo. Lá eu explico com mais detalhes, eu explico mais lentamente para que você que tem dificuldade consiga enxergar, consiga entender, ok? Vamos começar então a nossa aula aqui? Bom, primeira coisa que você precisa saber é que numa radiciação nós temos aqui nomes. O número que está aqui dentro se chama radicando. O número que está aqui, nesse caso aqui não está aparecendo, mas tem um doisinho aqui, é quadrada, né? É o índice do radical. E a resposta da radiciação aqui é raiz. Então vamos lá. Qual é o radicando? 8. Qual é o índice do radical? 3. E qual é a raiz? Nesse caso, raiz cúbica, 2. Ok? Tudo bem até aí? Então, próximo conhecimento. Próximo conhecimento é leitura. Vamos lá. Ó, aqui não aparece nenhum número aqui no índice, mas aqui tem um 2, tá? Da mesma forma que você tem aqui, ó, 2 ao quadrado, isso é raiz quadrada. Porém, não há necessidade de apresentar o 2 aqui no índice, mas você sabe que tem. Então, isso aqui se lê raiz quadrada de 4. Isso aqui você lê raiz cúbica, da mesma forma que lá na potenciação você viu que aqui se lê cubo. Então, nesse caso aqui, nós temos raiz cúbica de 8, raiz quarta, a partir de agora é só no ordinal, tá? Raiz quarta de 16, raiz quinta de 32 e assim por diante. Raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava. Tudo bem até aí? Leitura, tá tranquilo? Então agora vamos para o próximo conhecimento. Próximo conhecimento é para resolver, é para calcular a raiz. Vamos começar aqui então com a raiz quadrada. Como é que resolve raiz quadrada? Isso aqui significa dizer o seguinte, galera, ó, se é quadrado, o índice é 2, não é isso? Eu tenho que descobrir um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16. Uma opção para você fazer é por tentativa. 1 vezes 1, 1, não é. 2 vezes 2, 4, não é. 3 vezes 3, 9, não é. 4 vezes 4, 16, então já achei. Isso quando é raiz quadrada. Quando é raiz cúbica, será o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que nesse caso aqui tem que dar 8. Ainda por tentativa, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Pronto, já deu, achei. O número que se repete é o 2. Então, nós vamos dizer que a raiz cúbica de 8 é 2. Tá, estamos fazendo isso aqui pelo esquema, pelo caminho da tentativa, caminho 1. Mas, por exemplo, olha aqui, ó, 441. Aí você vai ficar tentando? Pode, você pode tentar, mas daqui a pouco eu vou mostrar para você como faz isso daqui de cabeça. Porque agora eu vou te ensinar a resolver raízes sem você precisar ficar tentando de 1 a 1. Olha só, você vai pegar o radicando, o número que está aqui dentro, e você vai fatorar. E nós já vimos aqui no curso fatoração. Pode por 2, pode por 2, pode por 2, pode por 2. Agora, olha só, a mágica acontece aqui, hein? Não é raiz quadrada? Então, você vai separar de 2 em 2. 2 vezes 2 vai virar 2 ao quadrado. 2 vezes 2 vai virar 2 ao quadrado. Sabe o que significa? Que raiz de 16 pode ser escrita como raiz de 2
ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Nesse caso, esse corta com esse corta com esse. Temos aqui, então, 2 vezes 2 igual a 4. Complicou? Tá, então, peraí. Vamos fazer isso aqui de um jeito melhor. Olha só. Vê se você pode fazer assim, ainda fatorando. Vamos lá, hein? Depois eu vou ensinar aqui outros esquemas para você que não gosta de fatorar. Vamos lá. Você vai fatorar. E aí que a mágica acontece. Ó, você vai separar esses dois para virar 1, esses dois para virar 1. Pronto, 2 vezes 2, 4. Ok? O que você está fazendo aqui? Você está fazendo isso daqui, ó. Raiz de 16, você está fazendo assim, ó. É a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. E aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Tá vendo porque você está pegando aqui de 2 em 2? E observe que raiz de 4 é igual a 2. Por isso que esses dois vai virar um só, tá vendo? Raiz de 4 é igual a 2. Então, temos aqui 2 vezes 2, certo? Vamos lá para outra situação aqui. Observe agora essa raiz cúbica de 8. Você pode tentar? Pode, mas você também pode fatorar. Pode por 2. Pode por 2. Pode por 2. Só que aqui eu não vou separar de 2 em 2, eu vou separar de 3 em 3. Esses 3 vira 1. Pronto, acabou a resposta. 2. Beleza? Vamos tentar agora essa raiz de 64 aqui para ver? Fatorando a raiz aqui, ó, fatorando 64. Pode por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. E aí, aqui, ó, é a raiz sexta. Então, você separa de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6 vira 1. Pronto. A resposta, então, é 2. Certo? E aqui? Bom, aqui, raiz quinta. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 1? Tem que ser o 1. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá 1. E a raiz sexta de 0? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 0? Tem que ser o 0. 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, 6 vezes, não é assim? E esse aqui, ó, raiz de 441. Bom, raiz de 441, daqui a pouco eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso de cabeça, calma aí. Ainda fatorando, você poderia, inclusive, ir fazendo a tentativa aqui. Vamos lá, fatorando, eu posso por 3. Porque 4 mais 4, 8 mais 1, 9. 9 está na tabuada do 3. Você já viu aqui no curso o critério de divisibilidade. E aí vai dar 441 dividido por 3. (147). 147 ainda pode por 3. 147 dividido por 3... 49. E aí, pode por 3? Não, porque 4 mais 9 dá 13. 13 não está na tabuada do 3. Pode por 5? Eu vou tentando aqui pelos números primos. Já ensinei, inclusive, fatoração aqui no curso. Não, porque não termina em 5. Pode por 7? Pode. Pode por 7 de novo? Pode. E aí é que a mágica acontece. Presta atenção. É raiz quadrada, você separa de 2 em 2. Esses 2 aqui vira um só. Esses 2 aqui vira um só. 3 vezes 7, 21. E aí, tranquilo? Tudo bem até aí? Eu vou pedir então para você fazer exercício fatorando. Depois eu ensino o truque, mas você tem que aprender a fatorar, porque se você esquecer o truque, você faz a fatoração. Bem, agora você dá uma paradinha aí no vídeo, faz esses exercícios aí fatorando e depois solta o vídeo para continuar a aula. Vamos corrigir? Bom, fatorando o 27, pode por 3, pode por 3, pode por 3. Esses 3 é raiz cúbica, então separo de 3 em 3. Esses 3 vira 1, não tem com o que multiplicar, então a resposta é 3. Fatorando o 81, pode por 3, pode por 3, pode por 3, pode por 3. Como é raiz quarta, eu separo de
4 em 4. Esses 4 vira 1. Então, não tem nada para multiplicar. A resposta é 3. E aqui agora, 216 pode por 2, pode por 2, pode por 2, pode por 3, 3 e 3. Bom, como é raiz cúbica, eu separo de 3 em 3. Esses 3 vira um só, esses 3 vira um só. Então, o que eu faço com esses números aqui? Multiplico 2 vezes 3, 6. Então, raiz cúbica de 216 é 6 de fato. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. E aqui agora, raiz oitava de 256. Vamos lá então? Vamos fatorar aí, 256. Pode por 2, por 2, por 2, 2, 2, 2, por 2, por 2. Ok. Como é raiz oitava, eu separo de 8 em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separando aqui, esses 8 aí vão virar um só. Logo, a resposta é 2. Tá bacana ou não tá? 625, vamos fatorar. Vamos lá. Pode por 5. Pode por 5. Pode por 5. Pode por 5. Acabou. Como é raiz quadrada, eu separo de 2 em 2. Esses 2 vira 1. Esses 2 vira 1. O que eu faço com esses números? Multiplico 5 vezes 5, 25. Então, a resposta é 25. Tudo bem até aí? Lá no material de apoio, nas aulas extras, eu tenho vídeos para te ensinar a fazer raiz quadrada de números grandes de cabeça. Se você estiver interessado, vai lá, acessa, que aqui nós vamos dar continuidade ao conteúdo, resolvendo aqui radiciação. Agora que você viu radicando natural, nós vamos ver aqui agora radicando negativo. Vamos ver como é que vai funcionar isso daí? Bom, observe esse esquema. Quanto é raiz quadrada de menos 4? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 4? O 2 não é, porque 2 vezes 2 é 4. Menos 2, não, menos 2 não é, porque menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4. Menos 2 também vai dar mais 4. Se você respondeu menos 2 mais 2, não pode, por quê? Porque tem que ser números iguais, ele por ele mesmo. Então, me fala qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 4? Pois é. Você vai dizer que não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Anote isso daí no seu coração. Não existe raiz quadrada de número negativo. Como é que é o negócio aí? Não existe raiz quadrada de número negativo. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Próximo. Quanto é raiz cúbica de menos 8? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar menos 8? Vamos ver? Menos 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8, tá certo. Menos vezes menos mais, vezes menos menos. Realmente, a resposta é menos 2. Qual é a raiz quarta de menos 16? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar menos 16? E aí você pode dizer que é o menos 2. Só tem um problema. Menos vezes menos, mais. Menos, mais. Não, isso aqui vai dar positivo. E aí? A exemplo deste, esse aqui também não existe. Então, não existe raiz quadrada, não existe raiz quarta. Você acha que existe? 1, 2, 3, 4,
5. 2, 4, 8, 16, 32. Agora aqui, ó, menos, mais, menos, existe. Então, raiz quinta de menos 32 é menos 2. E aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Menos, mais. Opa, não deu certo. E aí? Bom, também não existe. Então, você já sabe que quando o radicando for negativo, se o índice for par, não vai ter raiz, pelo menos dentre os números reais. Então, aqui, ó, não existe raiz quadrada, nem quarta, nem sexta, nem oitava, nem décima, nem 12ª, ok? Se o índice for par, o radicando não tem como ser negativo. Radicando negativo, tá bacana? Então agora, você que faz o dever. Dá uma paradinha no vídeo agora, faz isso aqui no seu caderno e depois volta para continuar a aula. Vamos resolver? Bom, 27 fatorando dá 3. Seria o quê? Menos 3? Pode, porque aqui é ímpar. E aqui agora, 81 fatorando vai dar 3. Então, isso aqui sendo negativo vai dar menos 3. Mas espera um pouquinho, isso aqui é par? Se isso aqui é par, eu não precisava nem ter feito nada, bastaria dizer que não existe. Isso aqui é par? Não existe, porque o radicando é negativo. Isso aqui é par? Não existe, porque o radicando é negativo. Isso aqui é ímpar? Existe. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 7 vezes dá menos 1? O próprio menos 1. E aí, acertou? Foi fácil ou não foi? Então agora vamos para o próximo conhecimento. Nosso próximo conhecimento, o radicando agora é uma fração. Vamos lá então? Como é que você faz aqui a raiz quadrada de uma fração? Bom, você poderia fazer a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. No entanto, você não precisa escrever isso. Já pode fazer direto aqui, ó, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Da mesma forma aqui, ó, raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 125. Opa, aqui você tem que tomar cuidado. Nós já vimos isso, inclusive, nas aulas aí anteriores sobre potência. Olha só, aqui é raiz quadrada de 25, 5. E aqui não é raiz quadrada de 4. Observe que o 4 não está dentro aqui, ó, desse radical. Então, você repete o 4. Você não tira a raiz quadrada de 4. Da mesma forma que esse 36 não está, você não vai tirar a raiz quadrada de 36. Vai tirar a raiz quadrada apenas de 64, que é 8. Radicando fracionário, tá tranquilo? Então, agora, faz dever. Vamos lá, agora com você, dá uma paradinha no vídeo, faz isso aqui no seu caderno e depois volta para continuar a aula. Vamos lá? Raiz cúbica de 125, você achou 5. Raiz cúbica de 216, você achou 6. Raiz quarta de 16, 2. Raiz quarta de 81, 3. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 9, 3. Negativo. O 9 não está dentro do radical, então você repete, não tira a raiz quadrada, da mesma forma que você não vai tirar a raiz quadrada do 16. Raiz quadrada de 9, 3. E aí, acertou? Até aqui está tranquilo? Tranquilo igual um grilo? Então, próximo conhecimento. Bom, o nosso próximo conhecimento, o radicando é um número decimal. E aí a questão é, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo, dá 0,04. Complicou, né? Então, uma sugestão que eu vou te dar é que você transforme esse número para fração. Isso você já aprendeu aqui no curso. 4 centésimos vai virar 4 centésimos. E raiz quadrada de fração acabamos de ver. Raiz quadrada de 4 dá 2.
raiz quadrada de 100 dá 10. E agora você volta com esse número aqui para número decimal, que eu também ensinei aqui no curso. 2 dividido por 10, 0,2. Nesse caso, raiz quadrada de 0,04 é 0,2. E aqui? Mesmo esquema, vai transformar isso aqui para uma fração. Eu tenho aqui, então, 25 sobre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 zeros. E aí, no caso, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 10.000 é 100. 5 centésimos é 5 dividido por 100, que vai dar 5 centésimos, que é 0,05. Até aqui está tudo mais ou menos bem? Daqui a pouco eu te ensino um macete, claro, né, para você fazer isso aqui de cabeça. Vamos lá. 0,09, aqui vai ser 0,099 centésimos. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 100 é 10. 3 décimos é 3 décimos. Então, isso aqui é 0,03. Agora, você vai dar uma paradinha e você vai fazer esses 3 aqui. Depois, solta e vem aqui ver a correção. Inclusive, eu vou ensinar daqui a pouco um macete para fazer isso tudo aqui de cabeça. Pausa o vídeo aí, faz o dever. E aí, vamos corrigir? Bom, presta bem atenção no que vai acontecer aqui, hein? Se liga. Você tem aqui esse número aqui representado na forma fracionária. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí? Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 1 milhão é 1000. 2 sobre 1000 ou 2 milésimos, 2 dividido por 1000 vai dar 2 milésimos. Então, isso aqui, a raiz quadrada disso é 0,002 ou 2 milésimos. Acertou essa daí? E aqui? Aqui é a raiz cúbica. Então, nós temos aqui raiz cúbica de 27 sobre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 1000 é 10. 3 dividido por 10 dá 0,3. Então, raiz cúbica disso aqui é 0,3. E aqui agora nós temos 9 centésimos, que é 9 sobre 100. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 100, 10. 3 sobre 10, vimos aqui inclusive, 0,3. Então, isso aqui é 0,3. Bom, até aqui está tudo mais ou menos bem. Se você transformar para a fração, fica bacana, não fica? Fica. E aí você tem que ter conhecimento das aulas anteriores que eu passei aqui no curso. Agora presta atenção nesse esquema aqui. Se você esquecer, você volta a fazer do jeito aqui anterior. Aqui a raiz quadrada, então o índice é 2. Aqui você tem duas casas decimais. 2 dividido por duas casas decimais vai dar 2 dividido por 2, 1. Então, sua resposta tem que ter uma casa decimal. E aí você pode ignorar a vírgula. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Escreve o 2 de lá para cá. Deu certo ou não deu? Vamos de novo? Aqui você tem índice 2. Aqui você tem 4 casas. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2 casas. E aí você, então, pode apagar a vírgula e você tem o número 25. Raiz de 25 é 5. Escreve 5 de lá para cá, completando com 0. Deu certo ou não deu? De novo, você tem duas casas decimais e o índice é 2. 2 dividido por 2, 1. Então, você já sabe que você vai ter uma casa decimal. E aí você apaga a vírgula e fica o número 9. Raiz de 9 é 3. Vamos lá? Você tem 6 casas decimais e aqui o índice é 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 casas decimais. E aí você faz o quê? Apaga a vírgula, fica o número 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Escreve o 2 de lá para cá. Olha aí, ó. E aqui agora, vamos lá? Tem 3 casas decimais dividido... Opa, o índice aqui agora é 3, hein? 3 casas decimais dividido por 3, então vai dar uma casa decimal. Você agora apaga a vírgula, então você tem
Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Escreve 3 de lá para cá, completando com 0. E aqui, duas casas decimais, o índice é 2. 2 dividido por 2, 1. Você tem apenas uma casa decimal. E aí, apagando a vírgula, vai dar o que aqui? Raiz quadrada de 9, que é 3. E aí, foi bacana ou não foi? Se você achou complicado esse macete para fazer de cabeça, então transforme para a fração, ache as raízes da fração e depois volta para número decimal. Beleza? Vamos para o próximo conhecimento. Bom, agora você vai ver raízes não exatas. Presta bem atenção no que vai acontecer aqui, ó. Se liga, hein? Raiz quadrada de 8. Vai, fatora o 8. Como é raiz quadrada, eu separo de 2 em 2. Esses dois virão um só e, opa, não tem 2 aqui para separar. Esse camarada aqui bagunçou tudo. Sabe o que isso significa? Que essa raiz ela não é exata. Ou seja, ao extrair a raiz de 8, vai dar um número com vírgula. E agora, atenção para o que eu vou te falar, hein? Geralmente, em concurso, quando você tem uma raiz não exata, você não precisa tirar a raiz para ter um número decimal irracional, um número com vírgula. Você vai fazer um outro processo que é simplificação de raízes. E simplificação de raízes é assunto para a nossa próxima aula. Então, presta atenção aqui, galera. Como determinar se uma raiz é exata ou não? Quando você fatora, vai ficar sobrando o número. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. 2, 5. É raiz quadrada, vou separar de 2 em 2. Não tem dois números iguais para separar. Então, você já sabe que isso aqui também é uma raiz não exata. E aqui agora, ó. Vamos fatorar o 16? 2, 2, 2 e 2. Se é raiz cúbica, eu separo de 3 em 3. Esses 3 viram 1. Opa! Não tem mais 3 aqui, ó. Esse camarada aqui é o intruso, olha, veio para atrapalhar tudo. Logo, isso aqui também é uma raiz não exata. Bom, outra forma para você saber se a raiz ela não é exata é você tentar achar um número por tentativa que multiplicado por ele mesmo resulte no radicando. Vamos lá. Quanto é 8? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 8? 2 vezes 2 é 4, é pouco. 3 vezes 3 é 9, é muito. Então, se 2 é pouco e 3 é muito, a resposta, então, é 2, alguma coisa. Se tem vírgula, então você já sabe que é uma raiz não exata. E o que você tem que fazer? Simplificar. Bom, apesar de não ser comum cair em concurso para você calcular uma raiz não exata, mesmo assim, eu vou passar porque vai que cai. Olha só. Raiz quadrada de 2. 1 vezes 1 é 1. É pouco. 2 vezes 2 é 4, é muito. Então, você já sabe que a resposta vai dar 1, alguma coisa. Que coisa é essa? É isso que nós vamos ver agora. Então, presta atenção. Se você já sabe que 1 é pouco, você então vai tentar com 1,1. 1,1 vezes 1,1, 1,21. É pouco. Vai tentar com 1,2. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. É pouco. Vai tentar com 1,3. 1,3 vezes 1,3 é 1,69. É pouco ainda, mas você vê que está se aproximando de 2, hein? 1,4 vezes 1,4, 1,96. 1,5 vezes... Claro que aqui eu estou fazendo de cabeça porque eu sei fazer de cabeça. Você deveria fazer a continha aqui do lado, né, meu filho? Aqui, ó. 1,5 vezes 1,5, 2,25. Opa! Passou. Então, você já sabe que isso aqui é aproximadamente 1,4.
E se ele quiser uma outra casa decimal, bom, aí vamos lá, hein? 1,4 é pouco, 1,5 é muito. Vai tentar com 1,41 vezes 1,41, aí eu já não sei de cabeça, né? E aí você vai 1,41, 1,42, 1,43, até você chegar no número que ultrapasse, ok? Mas, de qualquer forma, aproximadamente, você já sabe que é 1,4. Tudo bem até aí? Então agora eu vou pedir para você dar uma paradinha e calcular aí para mim quanto que é raiz quadrada de 3 aproximadamente. Está vendo aqui, ó? Aproximadamente, com uma casa decimal só aí. Vai lá, para o vídeo e faz isso daí. E aí, vamos ver? Bom, aqui nesse caso, raiz quadrada de 3. 1 é pouco e 2 é muito. Vou aproveitar essa conta que eu fiz aqui, ó. 1,5, 2,25, tá bacana, né? 1,6 vezes 1,6, 2,56. 1,7 vezes 1,7, aí eu já não lembro mais. Vamos lá. 49, 7, 11, 7, 1, 9, 8, 2. Opa, 2,89, ainda é pouco. 1,8 vezes 1,8, 64, 14, 8, 1. Opa, 3,24 passou. Então, raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Acertou? Bem, acabamos a nossa aula de radiciação. Quanta coisa bacana, né? Olha, é possível que tenha conhecimento aí que você nunca tenha visto. É ou não é? De qualquer forma, alguns aqui não são comuns caindo em concursos. De qualquer forma, já está aplicado aí porque vai que cai. E aí? Pergunto agora para você. Abre seu coração e responde. Radiciação é mais ou menos fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.